Olá pessoal, meu nome é Mário Leme, sou professor do Instituto Federal de Goiás. Este vídeo é para a gente comentar um pouco sobre o funcionamento do protocolo de Spanning Tree. O Spanning Tree é um protocolo que ele permite a gente criar redes comutadas por switch, criar redundância de links sem que haja a presença de loops na rede. Então eu consigo dar uma maior confiabilidade para a minha rede usando o Spanning Tree, ele é ativado por padrão em redes comutadas por switch, sem que haja a presença de loop. Então o foco deste vídeo, pessoal, é entender o funcionamento do Spanning Tree. Então eu já entendo aqui que você sabe alguns conceitos essenciais, tais como o que é um switch raiz, o que é um switch não raiz, ou seja, quais as funções que um switch pode assumir na rede. Também que você já entende quais as funções de porta, né, quais são as port roles, né, de um switch. Por exemplo, o que é uma porta raiz, o que é uma porta designada, uma porta não designada. E também que você já entende quais os estados que as portas de um switch pode assumir no Spanning Tree. Estado de blocking, de listening, de learning, de forwarding e de disable. O foco então é entender o funcionamento do Spanning Tree, basicamente entender esses três passos. Primeiro, quem será o switch raiz da rede? Quem será o switch root? Nós sabemos, pessoal, que nesse cenário que eu trouxe aqui, né, uma rede comutada por 4 switches, A, B, C e D, quando a gente liga essa rede, todos os switches eles se iniciam na rede, todos eles a priori acham que é o switch raiz, acham que ele mesmo é o switch raiz. Então, inicialmente, todas as portas elas assumem um estado de designada. Uma porta designada é aquela que está designada a ser a porta raiz, caso a porta raiz falhe. Então, todas elas assumem um estado de designada e assumem um estado de blocking. Então, elas ficam, por segurança, no estado de blocking. O processo de eleição no switch raiz inicia, e aí a gente sabe que quem será o switch raiz? O switch raiz será aquele com menor bid. Bid é uma parte da BPDU, que é trocada entre os switches. Essa bid ela é um campo composto, né? Eu coloquei exemplos aqui de bids para todos os switches. A bid nada mais é que o identificador do switch. Ela é um campo composto por três campos. O primeiro é a identificação da prioridade daquela bid. Qual é a prioridade da bid? A segunda me mostra a identificação do sistema estendido, ou seja, da VLAN, que aquele switch está montando daquela árvore de Spanning Tree. E a terceira é o endereço MAC daquele switch. Então, eu olho a bid como um campo composto. O primeiro critério para desempate da eleição do switch raiz é aquele que tem menor bid. E eu olho primeiramente para a prioridade da bid. Né? Eu olho para esse número. Então, olhando aqui neste cenário, o switch que tem menor bid, ou seja, olhando primeiro para aquele que tem menor prioridade da bridge, né, o switch A tem prioridade 4096, o switch B 8192, o switch C, o switch C 32768 e o switch D prioridade 0. Então, este switch, o switch C, ele será o switch root, porque ele tem menor bid. Né? Primeiro a gente olhou aqui para prioridade, ele tem menor. Então ele vai ser o switch root. Então a gente sabe que agora não mais os switches A's e B's e D's, o D, serão switches não root, porque a gente sabe que na rede só tem um switch root, e neste caso é o switch C. Segundo passo do algoritmo, quem serão as portas raiz de cada switch não raiz? Cada switch não raiz precisa de uma das suas portas ser a raiz. Porta raiz é aquela porta que encaminha o tráfego para o switch raiz ou ele recebe o tráfego para o switch raiz. Então, sabendo desse conceito, que essa porta raiz tem essa funcionalidade de entregar tráfego para o switch raiz ou para receber tráfego do switch raiz, a porta raiz será aquela com menor caminho até o switch raiz. Nada mais lógico, né? Aquela porta que tiver com menor custo de caminho até o switch raiz. E aí não confunda, pessoal, o menor custo de caminho com o mais próxima, nem sempre é assim. Aquela porta com menor custo de caminho até a switch raiz será eleita a porta raiz. Custo de caminho é um conceito que é a soma, né? O custo de caminho de um caminho
é a soma de todos os custos de porta até o switch raiz. Custo de porta, ele é um padrão, né, associado à velocidade da porta. Quanto mais rápido uma porta, menor o custo dela. Aqui nós temos portas que são fast Ethernet. Então todas as portas possuem o mesmo custo. Então como é que eu vou eleger a porta raiz de cada switch? Aquele que tiver a porta que terá o menor custo será a porta raiz, o menor custo de caminho. Então olhando aqui para o switch A, por exemplo, pessoal, a gente sabe que a porta fast 1, o custo de caminho dela é só o custo da própria porta para chegar até o switch C. Então o custo aqui é só o custo de F1, que é o custo 19, padrão de porta Fast Ethernet, 100 megabits por segundo. O custo da porta F2 é o custo o custo de caminho, né, da porta F2 será o custo de F2 somado, né, o custo de F2 para enviar o tráfego de A para B, mais o custo aqui de F2 do switch B para enviar o tráfego de B para D, mais o custo de F1 do switch D para enviar o tráfego de D para C. Então o custo de caminho de F1 ele é menor que o custo de caminho de F2. Então essa porta ela é eleita raiz, então ela sai do estado designada e entra no estado de raiz. Ela será a porta raiz, a função de raiz, ou seja, todo o tráfego que é encaminhado para o switch raiz, ela será feito pela porta F1 no switch A, ou seja, estamos fazendo o processo de eleição da porta raiz em cada um dos switches não raiz. E também, pessoal, ela assume o estado de forwarding, né? Essa porta passa a assumir o estado de forwarding. Aqui também, né, no switch C, que é o switch raiz, essas portas são designadas, elas continuam na função de designada, mas a gente tem que elas estão no estado de encaminhando. Portas designadas e portas raiz assumem o estado de designadas, né, de encaminhando, e elas conseguem encaminhar tráfego. Então eu elegi aqui o switch raiz, desculpa, eu elegi a porta raiz do switch A, que é um switch não raiz. Então a porta F2 torna-se designada. Então se a porta F1 falha, ela é a porta raiz, a porta F2 está designada a ser porta raiz. O mesmo acontece, pessoal, nos outros switches. Quem tem o menor custo de caminho aqui no switch D, por exemplo? No switch D, a porta F1 ou a porta F2? Claramente a gente vê que o custo do caminho da porta F1 é só o custo dela para chegar até o C. O custo de caminho da porta F2 é o custo dela para enviar de D para B, o custo de F1 para enviar de B para A e o custo de F1 do switch A para enviar de A para C. Então o custo de caminho de F1 é só de uma porta fast, é 19. Então o custo aqui é 19 da porta F1. O custo de F2 é 19, essa porta é fast, mais 19, mais 19. E aí eu tenho um custo muito maior. Então aquela com menor custo é eleita a porta raiz. Então a porta F1 deixa de ser designada e passa para o estado de... Estado não, passa para assumir a função de porta raiz com o estado de forwarding, né? Ela passa a ser encaminhando. Aqui no switch B acontece o mesmo processo de eleição. Ele é um switch não raiz, eu preciso eleger quem será a porta raiz. A mesma ideia. Qual é o custo da porta F1? Custos de caminho. Custo de caminho é a somatória de todos os custos de porta. Então, do switch B para chegar no C, pela porta F1, eu tenho o custo da F1 mais o custo da F1 aqui do switch A. Ou seja, 38. Né? 19 mais 19, porta fast, 38. Aqui pela porta F2, eu tenho também, qual é o custo de caminho? É a somatória de todos os custos de porta. São portas fast, padrão 19. Então eu tenho o custo de F2, 19, mais o custo de F1 de D para C, também 19, também dá 38. E agora, quem será a porta raiz quando a gente tem os custos de caminho iguais? A gente sabe que o custo aqui por cima, ele ficou igual do custo aqui de baixo, né? A gente viu aqui que deu 38. Só temos portas fast, 19 aqui por cima, 19 da porta F1 mais 19 da porta F1 do switch A, 38. Por baixo, 19 da porta F2 mais 19 da porta F1 do switch D, 38. Então os custos empataram. Quem agora será a porta raiz? E aí, pessoal, entra um novo conceito aqui agora, em relação à prioridade da porta. Cada porta tem uma prioridade. Aquela que tiver menor prioridade,
ela será eleita a porta raiz. Tá? Prioridade de porta, pessoal, ela é um conceito lá no Cisco OS, a gente consegue ver, por padrão, as prioridades da porta do Cisco é 128. Precisa ser um número múltiplo de 16, mas o padrão é 128. Então, toda porta aqui dos switches, a gente está falando de switch Cisco, ela tem um padrão 128. Pô, empatou de novo, então como é que eu vou? Eu sei que essa porta também é uma porta do switch Cisco, mas é 128 aqui também. Então, quem será a porta raiz aqui, a F2 ou a F1 aqui no switch B? Né? Se elas têm a mesma prioridade. Porém, o conceito de prioridade de porta ele é um conceito também composto, igual a BID. A prioridade de porta ela é composta pelo esse número padrão junto com o identificador da porta. Então, a porta FASH1 ela é 128.1. A porta FASH.2 ela vai ter o padrão 128.2, que é o identificador da porta. Ela é a segunda porta daquele switch, a porta FASH2. E a porta FASH1 é a primeira porta daquele switch. Então, olhando para a prioridade da porta, eu vejo que a porta F1 ela tem uma prioridade menor, né? Ela é menor que a prioridade de F2. Então, sabendo que o custo de caminho, tanto da porta F1, que é o primeiro critério, né? O custo de caminho, que é a somatória de todos os custos de porta. O custo de caminho de F1 para chegar até a raiz é o mesmo do custo de caminho de F2 para chegar até na raiz. Então, eu olho para a prioridade de porta. Quem tem a menor? Por padrão, eu sei que a porta F1 tem uma prioridade de porta menor que a porta F2. Então, essa porta deixa de ser designada, assume a função de porta raiz para o estado de forwarding, né? Então ela começa a encaminhar tráfego e essa porta aqui F2 ela é designada. Note, pessoal, que a gente fez o primeiro e o segundo processo. Elegemos quem é o switch raiz da rede e elegemos em cada switch quem é a porta raiz e quem é a porta designada. Né? Note que agora nós chegamos aqui num ponto onde eu tenho uma porta designada ligada a uma porta designada. Esse é o problema do Spanning Tree. Eu não posso ter switches não raízes adjacentes com portas designadas. Aqui está o loop. Eu tenho então que fazer uma poda aqui, né? O switch Spanning Tree tem que fazer uma poda e atuar o terceiro passo do algoritmo, de eu mostrar quem será a porta designada e quem será a porta não designada, para não ter o problema de loop em redes comutadas, né, por switch e usando o Spanning Tree. Então, pessoal, a porta designada será aquela que tiver o menor bid. Então, eu vou ter que realmente voltar para olhar o bid, né, dos switches para saber quem é a porta designada. Aquela que tiver menor bid é a porta designada. Então, olhando para cá, a gente sabe que a bid é um campo composto, como a gente disse anteriormente, e o primeiro critério que a gente olha é a prioridade da bridge, que é o primeiro campo. A prioridade dessa bridge, da bid aqui do switch B, é 8.192. A prioridade da bid do switch D é 32.768, né? A prioridade padrão de Cisco Catalyst. Então, quem tem menor? Switch B ou switch D? Né? 8.192 é menor que 32.768. Então, esta porta, por ter menor bid, ela sai do estado de designada, né? Ela vai para o estado de designada, ela continua então, né, no estado de designada, só que ela sai do estado de blocking, né, o vermelhinho, e vai para o estado de forwarding, porque ela tem um menor bid. Esta porta que estava bloqueada no estado de designada, ela sai do estado de designada, e aqui eu vou até mudar a cor da caneta, para a gente ter certeza disso, né? Então ela sai do estado de designada e vai para o estado de não designada. Né? Essa porta F2 ela passa não designada e fica no estado de blocking. Note que o tráfego pode até sair de F2 do switch B encaminhando aqui para o switch D. Mas como a porta F2 do switch D está no estado de não designada, né, está na função de não designada com o estado de blocking, ela vai descartar aquele quadro. E aí eu não vou ter loop, né, com o funcionamento do Spanning Tree numa rede comutada para o switch. Note, pessoal, que a gente fez os 3 processos do algoritmo. Né? O próximo vídeo será para a gente trazer no Packet Tracer comandos específicos do Cisco OS, onde eu posso alterar o processo de eleição do switch raiz, o processo de eleição das portas raízes, das portas não raízes, das portas designadas e das portas não designadas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o funcionamento do Spanning Tree. Né? O objetivo principal é a gente ter uma rede que possibilita redundância de links
sem que haja loop aqui na camada 2. Então, espero que tenham gostado, pessoal, e até a próxima.